Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor José Lucas e nós vamos então agora estudar um pouco sobre a questão de exponencial. Conforme eu disse em sala de aula, eu queria fazer uma revisão por meio de vídeo e a justificativa do porquê que eu vou utilizar isso é porque esses conceitos vão, hora ou outra, retornar para vocês na hora de resolver uma questão, na hora de ver algum tipo de resultado. Então, embora o que eu vou expor aqui não vai ser cobrado em avaliação, vocês vão poder sempre que precisar recorrer a esse vídeo para poder lembrar de algum tipo de comentário, de algum tipo de orientação que eu dei, tá bom? Esse vídeo é mais uma revisão. Tudo que vai ser exposto aqui, vocês vão encontrar nesse livro, que é o número 2, que nós vamos utilizar nessa parte final da nossa disciplina, tá certo? E aqui está a nossa definição, né? Qual é a definição de potência de um número? Então, se você dá um número real e n um número natural, então a gente define a potência desse número a da seguinte maneira: a elevado a zero vai ser igual a 1 sempre que o a for diferente de zero. E nós vamos também definir que o a elevado a n é igual a essa formulinha aqui, ó. Para todo n maior ou igual que 1. O que é que isso quer dizer? Quando você quer calcular a elevado a 1, você vai fazer a 1 menos 1, que dá zero, vezes a. Mas a gente sabe que a elevado a zero é exatamente igual a 1, a diferente de zero. Então, você vai multiplicar por a, que vai dar igual a a. A mesma coisa você vai fazer para o a ao quadrado. Você substitui essa fórmula. 2 menos 1, que dá a elevado a 1, que a gente já sabe que ele vale a. Aí você multiplica isso por a. A mesma coisa para o outro. Então é aquilo que a gente já conhece, né? Pegar o número a elevado a n equivale a multiplicar ele por ele mesmo exatamente n vezes. Então temos aqui n fatores. Tá certo? E o que acontece? Percebam que essa definição foi para quando a é diferente de zero. Quando, na verdade, a gente tiver aqui 0 elevado a 2, por exemplo, a gente vai estender essa demonstração também para o mesmo caso. Ó. Certo? 0 elevado a qualquer número vai ser também sempre 0. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui alguns exemplos, né? 3 elevado a 0 é igual a 1, porque como 3 é diferente de 0, então a gente automaticamente vai definir isso aqui como sendo igual a 1. Menos 2 elevado a 0. Como menos 2 é diferente de 0, mesma coisa. Um número elevado a 1 é sempre ele mesmo, né? A mesma coisa acontece aqui. Aí vejam, menos 3 elevado a 1. Como é ele mesmo, então vai ficar exatamente o que está aqui dentro. Quero chamar a atenção para vocês que se nós tivéssemos isso aqui, ó, menos 3 elevado a 1, veja que não tem parênteses, então isso quer dizer que apenas o 3 está elevado a 1. Ok? E aí, tipo, você repetiria o menos e faria a conta. 3 elevado a 1, 3. Tá bom? Isso é importante. Especialmente quando a gente vai usar o valor ao quadrado. Por quê? Menos 3 ao quadrado, você está elevando menos 3 ao quadrado, né? Então vai ficar menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, fica 9. Quando você faz assim, ó, menos 3 ao quadrado, quem está ao quadrado não é o menos, é só o 3. Então você repete o menos e faz 3 ao quadrado, que é 9. Então veja que realmente dão coisas completamente diferentes. Tá bom? E aqui os outros, ó, como vocês já estão imaginando, esse exemplo 8 aqui é importante porque eu estou dizendo que para a fração funciona como a gente já imaginava mesmo. Tá bom? E vamos prosseguir, né? Vamos calcular aqui exemplos. Ó. Eu fiz agora há pouco já esse, que dá 9. Esse aqui dá menos 9. E aí, ó, aqui, quem é que está ao cubo? Não é o menos, é só o 2. 2 ao cubo dá 8, então fica menos 8. Aqui, ó, tem o menos na parte de fora. Eu vou calcular essa parte que está circulada aqui. Ó. Veja que isso aqui dá quanto? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos por menos dá mais por menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, ó, isso aqui dá menos 8. Vou colocar um parêntese para não ficar uma confusão de sinais. Menos por menos dá mais, fica 8. Tá bom? Então, espero que tenha aí, de algum modo, ajudado vocês aí essa resolução. Agora, nós temos algumas propriedades. Aprendam. Sempre que nós temos uma propriedade, quer dizer que ela é demonstrável. E eu vou seguir o padrão do livro, né? Eu vou realizar com vocês aqui a demonstração da P1, da P3 e da P5. Atenção, qualquer coisa, veja a demonstração
quantas vezes vocês precisarem. Lembrem-se que demonstração realmente requer aí um nível de abstração um pouco maior. Como nós estamos querendo provar que isso aqui vale, né, para todo M e N, a gente vai usar indução, tá certo? Como é que é a técnica de indução? Vamos lá. Você vai ver que vale para o primeiro valor, no nosso caso, como é natural, então começa com zero. A gente vai ver que vale para N igual a zero. Nós vamos supor que vale para N igual a K e vamos provar que valendo para N igual a K, funciona para N mais 1. Esse do meio aqui, ó, a gente costuma chamar de hipótese de indução. Certo? Que é o que a gente está supondo que é a verdade no meio do processo. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a P1, tá certo? Vai fazer por indução em N. Então vamos utilizar aqui a técnica de demonstração indução, tá bom? Indução em N. Então vamos lá. Atenção. Para ver que funciona, eu vou ter que ver que, em primeiro lugar, que vale para N igual a zero. Então vai ser o seguinte, ó. AM vezes A0 é igual a quanto, né? Vamos fazer pelo outro caminho que é melhor. Vamos começar de um lado e a gente termina nesse lado de cá. Então eu quero provar que isso aqui funciona. Então vamos pegar do lado direito. A M mais zero. Quem é A M mais zero? É a mesma coisa que A, certo? M, que é a mesma coisa que você fazer, por exemplo, AM vezes 1. Né? Todo número é 1 vezes ele mesmo. Só que notem que 1 é quanto? 1 é exatamente A elevado a zero. Então observem que para M igual a zero a gente conseguiu exatamente fazer aquilo, né? Que a potência em relação à soma vai ser o produto das potências. Né? Agora vamos fazer o seguinte, a nossa hipótese de indução, ou seja, o que a gente está supondo que é verdade, equivale para N igual a K. Tá bom? Então vamos ver se funciona realmente de fato, né? Vamos supor que vale para M igual a K. Então a gente está supondo que A, M mais K é exatamente igual a M vezes A elevado a K. Atenção, isso aqui a gente está supondo que é verdade. E aí o que acontece? A gente vai provar para o caso quando o N é K mais 1. Tá bom? A gente supõe que vale para K. E nós vamos provar que vale para K mais 1. O livro usa a expressão P, mas eu vou usar K, que é meu costume. Então, vamos lá ver que a gente vai. Vamos ver exatamente o que a gente quer provar. A gente quer provar o seguinte: que quando eu saio daqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a K mais 1, vai dar exatamente o que a gente de fato precisa, que é A elevado à soma desses dois aqui. Só que notem, vamos pensar com calma, né? O que é A elevado a K mais 1? Pela definição, lembram lá do slide anterior, que é exatamente você fazer o quê? Você vai pegar o elemento antecessor a isso aqui, que no caso é o K, e vai multiplicar por A. Tudo bem? E aí o que acontece? Ó? Eu estou colocando entre parênteses porque eu estou fazendo a conta disso aqui, né? Só que a gente sabe que eu tenho um produto de números reais, então você pode colocar esse parêntese onde você quiser, porque a multiplicação ela é associativa, não é? E agora vejam, a gente já sabe, né, que para A elevado a M vezes A elevado a K, exatamente funciona a hipótese de indução. Vou até colocar em cima da igualdade, ó, H.I. Pela hipótese de indução, isso que está dentro do parênteses é exatamente A elevado a M mais K vezes A. Vamos pegar isso aqui, vamos ver com calma a definição. A definição dizia o que pra gente? Ó? Se tu pega uma coisa assim e multiplica por A, automaticamente sobe, né? O próximo, o sucessor disso aqui, ó. Então lá no nosso caso, está multiplicando por A, então vai ser o sucessor disso que está aqui em cima. Resumindo, pela definição, eu vou ter M mais K mais 1, que é exatamente o que a gente queria provar. Que era que isso que está aqui de amarelo é exatamente igual a isso que está aqui de amarelo. Então vejam, por indução, a gente provou o nosso resultado. Porque a técnica de indução é justamente essa. Você vai supor que vale para n igual a zero, melhor, vê que dá certo para n igual a zero, supõe que vale para n igual a k, e depois você vai provar que vale para n igual a k mais 1. Se conseguiu provar isso, o resultado deu certo.
Então, vamos fazer agora P3 e P5, né? A mesma ideia, certo? Que a gente fez para P1, usando indução também. Então, vamos lá. Nós vamos fazer indução em N mais uma vez. Então, a gente vai ter que ver, em primeiro lugar, que vale para N igual a zero. Vamos ver que funciona? Então, veja. Percebam que A vezes B elevado a zero, como isso aqui é um número, né, diferente de zero, porque estamos supondo que A e B são diferentes de zero, então isso aqui dá igual a 1. Só que 1 eu posso ver ele como sendo 1 vezes 1. E eu posso ver o primeiro 1 como A elevado a zero e o segundo como B elevado a zero. Então funcionou. Né? Veja que é exatamente o que a gente estava querendo provar. Só que note que nesse caso, né, a gente está tomando aqui ou B diferente de zero ou N diferente de zero. Né? No final das contas, eu estou aqui considerando o caso em que B é diferente de zero e que o N poderia ser igual a zero. Não tem muito estresse com isso, não. Agora, vamos supor que vale para N igual a K, ou seja, estamos supondo a nossa hipótese de indução, que A vezes B elevado a K é exatamente igual a AK vezes B elevado a K. Tá bom? Isso aqui a gente vai supor que é verdade. E a gente quer provar que vale isso aqui. Então, isso aqui é o que eu vou chamar de novo de hipótese de indução. Então vamos lá fazer agora a continha, né? A gente quer ver se realmente funciona. Então vamos lá. A vezes B elevado a K mais 1 é exatamente a mesma coisa que você multiplicar o antecessor disso aí, que é K, né? Com esse aqui, ó. Só que a gente já sabe quem é A vezes B elevado a K. Por hipótese de indução, isso aqui é quem? AK vezes BK. Né? Multiplicado por A e multiplicado por B. Só que notem que você pode... A multiplicação é comutativa, então eu posso escrever exatamente assim essa continha. Ó. E aí, esse da frente é exatamente A elevado a K mais 1. E esse daqui é exatamente B elevado a K mais 1. Então percebam que a gente provou exatamente que isso aqui funciona. Ok? E a gente pode também fazer a P5. Eu vou dar uma dica para vocês. Dá uma pausa no vídeo. Tenta fazer por conta própria, tá certo? Depois você olha se deu certo. Já que eu já fiz duas vezes, vocês podem começar a tentar. Mas é claro que eu vou fazer aqui agora. Eu vou usar uma outra cor de lápis. Então a gente quer provar que vale isso aqui, né? Ou seja, vamos supor que vale para n igual a zero. Note, n igual a zero funciona. Porque a m elevado a zero é igual exatamente a 1. Mas isso é a mesma coisa que você elevar a zero. Mas se eu estou tomando n igual a zero, né, eu posso ver o zero como sendo m vezes zero. Então, de fato, funcionou, não tem problema. Só que agora a gente vai supor que vale para n igual a k. Ou seja, nós vamos supor que a elevado a m elevado a k é exatamente igual a elevado a m vezes k. Então a gente está usando aqui a nossa, que eu vou chamar de novo, ó, hipótese de indução. E nós vamos tentar provar que vale para n igual a k mais 1. Então vamos lá ver se funciona, né? A elevado a m elevado a k mais 1. Por definição de potência, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar o antecessor, ou seja, isso vezes AM. Mas o que é isso aqui que eu estou colocando o mouse? Por hipótese de indução, ele é A elevado a M vezes K, multiplicado por AM. Né? E aí o que é que está acontecendo aqui? A gente já tem uma propriedade, que é a propriedade número 1. Ela disse o quê? Vamos olhar juntos comigo? Ela disse que produto de potências de mesma base, você repete a base e somos expoentes. Então, ó, eu tenho aqui produtos de potências de mesma base. Então você vai repetir a base e você vai literalmente somar os expoentes. Só que você pode agora olhar para esses expoentes que estão aqui, ó, e você pode literalmente isolar o m, né? Colocar o m em evidência. Vai dar aqui, ó, dessa forma. Percebam que é justamente isso que a gente queria provar. Né? Se você pegar naquela fórmula que está aqui em cima e substituir o n por k mais 1, vai aparecer k mais 1 aqui e o k mais 1 aqui. Então, por indução, a gente provou, de fato, o que a gente queria. Então, pessoal, vamos agora revisar as propriedades que nós vamos utilizar várias e várias e várias vezes na nossa disciplina. Tá bom? Então, primeira coisa importante, né?
Quando você tem potências de mesma base, a base aqui é o A. Então você pode, se elas estiverem fazendo produto, você vai repetir a base, você vai somar os expoentes. No caso da divisão, você repete a base e subtrai os expoentes, que é a propriedade número 2. A propriedade 3 ela diz o quê? Que quando você estiver fazendo a potência de um produto, a potência de um produto é o produto das potências. E a potência de uma fração, ou a potência de uma divisão, como você quiser chamar, é a divisão das potências ou é a fração das potências. E por fim, aqui eu tenho potência de uma potência, né? A potência de uma potência é exatamente agora a mesma, você vai repetir a base e você vai multiplicar então as potências. Nós temos mais coisas a ver, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, tem até exemplos depois. Nós vamos nesse vídeo até esse exemplo 5 e eu vou cortar para um outro vídeo para não ficar tão longo, mas assistam todos e quantas vezes vocês precisarem para poder relembrar aí das propriedades, tá bom? E aí vamos aqui só ver aqui uma observação importante. Quando por acaso A for igual a zero, então a gente vai definir a potência de 0 elevado a n, sendo sempre zero, para quando n for maior ou igual que 1. Não faz sentido. Atenção, isso aqui não faz sentido. Isso aqui, ó, esqueçam. 0 elevado a zero não faz sentido. A gente poderia usar aí assuntos de cálculo diferencial e integral para explicar melhor, mas eu não vou discutir sobre isso agora. Outra coisa importante é que quando A for maior que zero, tá bom? A elevado a n vai ser maior que zero. Tá certo? Então, isso aqui também vale. Então, toda potência de base real positiva e expoente natural é um número real positivo. Isso aqui é muito importante, viu? Não faz sentido você pegar um número positivo e quando você fizer a potência dele dar uma coisa negativa. E além disso também, é importante ó, que quando o A for negativo e a potência for par, né? Dizer que é 2 vezes alguma coisa quer dizer que é par. A potência par sempre vai ser positivo. E se for ímpar, vai ser negativo. Então, números positivos, melhor, números negativos elevados a uma potência par dá positivo e elevado a uma potência ímpar dá negativo, tá bom? E aí vamos finalizar esse vídeo falando um pouquinho, né, fazendo um exemplo aqui prático dessa simplificação. Só para a gente poder utilizar as propriedades. Então vou escrever aqui novamente. Então, nós temos aqui ó, potência de um produto. Então vai ser o produto das potências. Mesma coisa vale aqui. Agora, você repete a base e multiplica os expoentes. 12, 9, a quarta, b ao quadrado. Você pode comutar as coisas, né? Então, eu vou juntar o que tem a para um lado e juntar o que tem b para o outro. E aí, vai no final das contas, você vai repetir a base. Ó. Eu tenho aqui produtos de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora já corram para ver os próximos, ou então vejam isso aqui quantas vezes precisarem. Lembrando que a técnica de indução ela é utilizada várias e várias vezes dentro do curso de matemática. Então é importante que vocês busquem aprender essa técnica, porque ela vai ser utilizada em outros momentos e outras disciplinas, tá certo? Então, aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos, tá bom? Até mais!